Na Grécia Antiga, os 12 deuses olímpicos, também conhecidos como o Dodecateão. Na religião helênica, eram os principais deuses do panteão grego, residentes no topo do Monte Olimpo. Os deuses olímpicos moravam em um imenso palácio, em algumas versões de cristais, construído no topo do Monte Olimpo, uma montanha que ultrapassa o céu. Alimentavam-se de ambrósia e bebiam néctar, alimentos exclusivamente divinos, ao som da lira de Apolo, do canto das musas e da dança das graças. No multiverso dos Digimon, esse grupo também existe, com sua morada em um mundo digital diferente, em um servidor também diferente, conhecido como Ilíade, servindo e trabalhando para o Deus Supremo, conhecido como Homeros. E assim começa mais um capítulo na nossa história sobre os 12 deuses olímpicos do mundo digital. E aí, Digi escolhidos, espero que vocês todos estejam tendo um dia maravilhoso. E no dia de hoje a gente vai estar começando uma nova série, da mesma forma que a gente começou a série dos 10 guerreiros lendários. Hoje a gente vai estar começando uma série sobre os 12 deuses do Olimpo do mundo digital. E essa série vai ser tão maravilhosa quanto a outra. Espero que todos vocês estejam com expectativas, estejam querendo saber mais sobre os deuses do Olimpo, sobre qual é a relação dos deuses olímpicos mesmo com os 12 deuses do Olimpo do mundo digital e etc, etc. Porque é justamente disso que a gente vai estar falando nesses vídeos aqui. E no vídeo de hoje a gente vai começar essa série através do Digimon Apollomon, que é um Digimon maravilhoso, fantástico, eu adoro ele. A gente vai estar falando dele, quais são as relações dele com o Deus Apolo. Então, vamos nessa, vamos começar, vamos embora. Então, começando pelo Deus Olímpico Apollomon. Apollomon, pessoal, esse Digimon Leão, foi revelado pela primeira vez quando os jogos Digimon World Down e Digimon World Dusk foram criados. O Digimon Apollomon, além de ser parte dos 12 deuses do Olimpo, logicamente representa o deus Apolo da mitologia grega. E quem era o deus Apolo? O que ele fazia? Vamos lá então. Apolo, também conhecido como Febo, que significa brilhante, na mitologia grega é considerado o deus da juventude e também o deus da luz, identificado primordialmente como uma divindade solar, uma das divindades mais ecléticas da mitologia greco-romana. Filho de Zeus e também da titã Latona, também chamada de Leto, tinha uma irmã gêmea chamada Artemis, que era conhecida pelos romanos como Diana. Muito importante isso, pessoal. A deusa da caça. Segundo a lenda, Apolo e sua irmã nasceram na ilha de Delos, onde sua mãe Leto se refugiou para se esconder da Hera e a esposa de Zeus, né? Então, pessoal, algumas partes muito importantes aqui que precisam ser levadas em consideração. O deus Apolo e a deusa Artemis, né, que também é conhecida como deusa Diana, são irmãos gêmeos, né, na mitologia grega. E justamente em Digimon aconteceu uma coisa muito semelhante. Quando os jogos Digimon World Down e Digimon World Dusk foram revelados, o Digimon principal do Digimon World Down era o Coronamon, que se transformava em sua forma Mega em Apollomon. E o Digimon principal do Digimon World Dusk era a Lunamon, que em sua forma Mega se transformava em Dianamon, né? Dianamon, que também é membro dos 12 deuses do Olimpo do mundo digital, é considerada irmã do Apollomon, então, se a gente seguir a história grega e tudo mais. Justamente por isso que eles colocaram os dois dessa forma nos jogos, né? E além disso, também por isso que eles têm muitas ligações e muitas conexões um com o outro. Então, assim, a gente sabe então que o deus Apolo era o deus da juventude e o deus da luz. Então, vamos ver um pouco quais eram as habilidades que o deus Apolo possuía, né? Porque, óbvio, ele era um deus. Então você tem que colocar aqui, por ele ser um deus, ele devia ter uma força muito maior do que de uma pessoa normal. Ele devia ter resistência muito maior. Além disso, ele era imortal, como todos os deuses.
Dentre as suas habilidades, o deus Apolo era muito, muito, muito bom com arco e flecha. Então é dito que desde quando ele era pequeno, ele já era muito bom com arco e flecha. Ele tinha habilidades para ver o futuro e também tinha o poder sobre toda a luz. Né? Ele, além disso, podia curar pessoas e trazer doenças e pragas, se ele assim quisesse. Obviamente que todas essas coisas não passaram para o Apolomon. O Apolomon ele é mais baseado em como era chamado o deus Apolo, como ele era o deus da luz, o deus do sol, né? É uma entidade solar e coisas do tipo. Foi nisso que o Digimon Apolomon foi baseado, né? Então, como vocês podem ver, ele é um Digimon baseado em fogo, ele parece com um leão, tem uma aparência de leão meio misturado com um guerreiro, que tem vários detalhes assim em sua armadura vermelhos, e que lembra bastante um cara que vai usar energia e fogo para lutar, né? Então, o Apolomon, assim como todos os deuses olímpicos do mundo digital, são Digimons que são nível Mega, e eles são, em sua maioria, homens-deuses, e todos eles são muito mais fortes do que Digimons nível Mega comuns. Então não tem como você comparar, por exemplo, o Apolomon com Digimons Megas comuns como Wargreymon, como Metal Garurumon, que são Digimons Megas que não tem nada especial. Então, até por eles serem Digimons deuses, Digimons que vão proteger o mundo digital inteiro, eles são muito mais poderosos do que o normal. Então sempre que esses Digimons aparecerem, sempre eles vão ser muito mais poderosos do que o normal. Isso também vai lembrar várias pessoas do que eu falava sobre os 10 guerreiros lendários, que eram muito mais poderosos do que Digimons Megas comuns, né? Porém aqui nenhum deles é um Digimon anciente. Mas o que torna eles especiais é o fato de que todos eles são deuses, né? Apesar de eles serem Digimons, eles representam deuses, eles trabalham como deuses e eles exercem esse papel como deuses em seu mundo digital, como eu mencionei para vocês no início, o mundo digital Iliad, né? E graças a isso eles são muito mais poderosos. Inclusive você pode até considerar esse tipo de soberania, esse tipo sabe, o jeito que eles fazem para guardar o mundo digital muito semelhante com o que acontece com os Cavaleiros Reais, né? Então todos eles são muito mais fortes do que um Digimon Mega comum que você vai ver por aí lutando, sei lá, num rio, numa floresta. Não, eles são muito mais soberanos, muito superiores a isso, né? Então, agora a gente vai falar um pouco da descrição do Apolomon como Digimon, quais são suas habilidades, e eu vou trazer para vocês o quão poderoso ele pode ser usando seus próprios poderes. Então, pessoal, é dito na descrição do Apolomon que ele é um Digimon que consegue gerar, produzir e controlar energia em chamas de classe solar, né? Essa daqui é literalmente a parte mais importante da descrição dele. E assim, vocês têm que lembrar, pessoal, que quando você fala de energia de classe solar, tipo, se eu falasse para você assim, ele controla fogo, é uma coisa. Quando você fala eu controlo fogo do sol, é uma coisa. Quando eu falo eu controlo energia em chamas, ou basicamente a energia de classe solar, é uma coisa completamente diferente. Eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala de energia de classe solar, a gente está falando literalmente da energia que o Sol consegue produzir dentro dele. E é dito aqui na descrição dele que ele consegue produzir e controlar e usar energia dessa mesma classe. Então eu fiz questão de ir atrás e eu vou trazer para vocês aqui o que quer dizer isso, certo? Só para vocês entenderem o tamanho do poder que esse Digimon consegue exercer. Então vamos lá. O que é energia de classe solar? É a fusão nuclear de átomos de hidrogênio, a mesma fonte de energia de muitas bombas atômicas. Essa fusão acontece no núcleo do Sol, onde há uma pressão 10.000 vezes maior que no centro da nossa Terra. Apertados, os átomos dessa parte da estrela se unem. Cada 4 átomos de hidrogênio formam um de hélio. Certo? O que isso quer dizer? Com essas explosões que são geradas através desse acontecimento. Que a cada segundo, 4,7 bilhões de toneladas da massa do Sol são convertidas em energia. Essa é a energia de chamas do Sol, certo? Se o Apolomon controla energia de classe solar, a gente só pode imaginar o quê? Que seja
pelo menos semelhante a isso. E isso é uma energia ridiculamente enorme. É uma energia de uma explosão, é uma energia que sai de dentro do núcleo de uma estrela, na superfície até de uma estrela. E mesmo que fosse só um pouquinho, ainda assim seria ridiculamente exagerado. Então esse poder de fogo controlado pelo Apollo é ridículo, é tão grande que seria capaz de, como é dito aqui, evaporar, passar por cima de qualquer coisa que tivesse na frente dele. Se você jogasse essa energia num lugar com água, com quanta água você conseguisse observar com seus olhos, seria tão quente, esse calor seria tão enorme que ele secaria toda aquela água, certo? Então, assim, facilmente muitas vezes. Então, é só para vocês imaginarem que esse é o tipo de energia que ele controla. Esse é o nível de poder que um Apollo consegue chegar. E é uma coisa que tem que ser normal. O pessoal tem que entender que isso tem que ser normal, tem que ser básico, porque ele não é um Digimon comum. Ele é um Digimon Mega Deus. Ele é um deus grego do mundo digital. Então vamos lá. Dentre a descrição dele ainda é dito que ele tem muito fervor no seu coração e ele é muito orgulhoso. E isso ele sempre mostra em tudo que ele faz, em tudo que ele fala. Então essa é a personalidade dele. Bem, uma personalidade de um deus, né? Deuses olímpicos sempre são aqueles caras que sempre andam assim, eu sou o melhor, como eu sou demais. Bem parecido com como eram descritos os heróis gregos na época, né? E é mais ou menos assim que o Apollo se comporta. Imagino que vários outros dos deuses olímpicos do mundo digital também se comportem dessa mesma forma, né? Tanto homens quanto mulheres. Então aqui a gente vai para a parte das habilidades dele, dos poderes dele, né? Então é dito aqui que o Apollo tem 3 poderes certos, né? Que são poderes nomeados. O primeiro de todos e o mais importante é conhecido como Soul Blaster, né? Soul Blaster faz o quê? Ele atira uma orbe solar que ele gera no corpo dele, ele atira em seu inimigo. Então você pode ver que no corpo dele, ele possui, assim, em cima das costas dele, quase como um equipamento, assim, quase como uma arma, né, que fica sempre nas costas dele, quase como um aro de deuses, né? E no centro disso tem uma bola, né, que está sempre iluminada. Essa bola aí é nesse lugar onde ele gera essa esfera de energia, esse Soul Blaster, para atirar em seus inimigos. Depois ele tem uma segunda técnica chamada Phoebus Blow, né? Literalmente um soco que ele dá, onde ele concentra toda a sua energia escondida dentro de seu corpo e aplica diretamente no seu inimigo. Então imagino que seja um soco encoberto por energia de chamas que ele aplica diretamente no seu inimigo. E daí você imagina que tanto o Soul Blaster quanto esse Phoebus Blow são usando a energia de classe solar que ele utiliza. Então imaginem só o poder que uma coisa dessa não teria se ele acertasse diretamente, não importa quem seja seu inimigo, né? Seria ridículo. Isso é a terceira técnica, que é chamada de Arrow of Apollo, ou a flecha de Apolo, né? É onde ele usa os aparatos que ele tem em suas mãos, em seus braços. Vocês podem ver que ele tem assim umas armaduras que ficam soltando chamas próximo de cima das mãos dele, e usa aquilo lá para atirar flechas de fogo continuamente na direção de seus inimigos. Então essas flechas de fogo são disparadas de umas joias que ele tem em cima dessa armadura que ele leva nos braços e nas mãos. Então ele fica atirando, que combina com ele até porque o deus Apolo era dito ser muito, muito, muito bom com arco e flecha, e isso tenha que se aplicar de alguma forma no Apollo também, né? Que é o deus em que ele foi baseado justamente. Então assim, como eu disse, tudo isso sempre baseado em fogo, técnicas usando fogo. E se a gente lembrar sempre, todos os momentos que ele usa energia de classe solar para atacar, é ridículo, é um poder muito grande, né? Mesmo que a gente não pegasse 100% dessa energia do Sol, mesmo que fosse só um pouquinho, mesmo assim seria muito grande. Seria fora do normal, certo? Então, lembrando todos vocês sempre, não é porque o Digimon possui técnicas nomeadas, como essas 3 que eu falei para vocês, que ele não consegue atacar de outras formas. O Apollo com certeza vai lutar corpo a corpo se ele quiser. Ele parece até com um Digimon que gostaria bastante de lutar corpo a corpo, usando o seu fogo. Não é porque o Digimon consegue usar fogo com essas 3 técnicas
que ele não vai usar fogo de outras formas. Por exemplo, vocês acham realmente que o Apollo não conseguiria jogar um jato de chamas em alguém? Para ele isso deve ser normal, nem conta como uma técnica, né? Então, aparentemente ele consegue produzir fogo a hora que ele quiser. Isso também vocês podem levar para todos os Digimons que existem, ou pelo menos a grande maioria, né? Você não se prende apenas às suas técnicas. Você, no caso dele, por exemplo, ele consegue criar fogo e usar fogo de várias formas diferentes, né? Um fogo catastroficamente poderoso, né? Então, basicamente, sobre os poderes e habilidades dele é isso. Sempre lembrando, estamos lidando com um deus, então tudo isso aqui apesar de parecer ridiculamente forte, é para se parecer assim mesmo. Então, pessoal, dentre alguns fatos muito interessantes sobre o deus Apolo, que eu acho que poderiam influenciar o Apolomon de algumas formas diferentes, ou que talvez já tenham até acontecido, sabe-se lá como, é o fato de que, por exemplo, na Guerra de Troia, o deus Apolo ficou do lado dos troianos, né? E isso é muito interessante, porque nessa guerra, os troianos foram atacados pelos gregos, e os gregos construíram o cavalo de Troia e deram para Troia para acabar ganhando deles por causa disso. Dessa maneira, a gente poderia colocar que os gregos estavam indo contra Apolo, né? E isso é muito interessante porque a gente tem um Digimon que é baseado no cavalo de Troia, que é o Ancient Troiamon, né? Então, se o encontro entre o Ancient Troiamon e o Apolomon tivesse acontecido, teria acontecido uma história muito semelhante como essa que aconteceu na Grécia, né? Eu só achei interessante mencionar isso, porque a gente tem tanto um Digimon que é um cavalo de Troia, quanto um Digimon que é o deus Apolo. Então, os dois seriam, de certa forma, inimigos nesse caso. Além disso, o deus Apolo é filho de Zeus também, né? E como filho de Zeus, no caso, nos Digimons a gente tem o Júpitermon, que é Zeus, e o Apolomon estaria representando meio que um filho dele, ou um subordinado dele dentro do grupo, né? Todos os outros deuses do Olimpo obedeceriam o Júpitermon da mesma forma que os deuses do Olimpo da Grécia obedeceriam Zeus, né? O Apolomon provavelmente teria um contato de pai e filho com Júpitermon, talvez, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Assim como todos os outros deuses do Olimpo, talvez teriam a mesma coisa da mesma forma. Que eu também achei super legal. Então, assim, é muito importante que vocês se lembrem que o mundo digital de onde eles vêm é um mundo digital à parte, né? Então, sim, a gente vai ver deuses do Olimpo aparecendo em outros mundos digitais, em outras histórias. Como é o caso do Apolomon ter aparecido em Digimon Cross Wars. Se você não assistiu Digimon Cross Wars, assista, porque é muito bom. O Apolomon apareceu lá, né? Assim como outros deuses do Olimpo também aparecem durante aquela temporada. Porém, aí a pessoa vai falar assim, nossa, mas como que os deuses do Olimpo estão aparecendo lá se eles pertencem ao mundo digital Ilíade, etc. Acontece, pessoal, que eles são Digimons assim como qualquer outro, né? Então, existe a possibilidade deles aparecerem em mundos digitais à parte, de formas diferentes, cumprindo papéis diferentes, com níveis de poder diferentes. Porém, o grupo principal, o grupo formado pelos 12 deuses que obedecem o deus Homeros, no servidor paralelo, etc., é uma coisa em particular, é uma coisa que existe lá e que faz parte da história original de cada um desses Digimons, que não é para ser comparada. É da mesma forma que você falar assim, poxa, mas por que o Wargreymon e o Metal Garurumon do Tai e do Matt não é um Royal Knight, não é um Cavaleiro Real? Porque ele não é. Ele é apenas um outro Omegamon, né? Ele é um outro Omnimon. A gente tem sim o Omegamon dos Cavaleiros Reais. Eles não são o mesmo, né? Eles são apenas o mesmo Digimon, o mesmo tipo de Digimon, né? Nesse mesmo caso aconteceu com o Apolomon que apareceu em Cross Wars e a gente tem o Apolomon que é membro dos 12 deuses do Olimpo do mundo digital. Então, eles pertencem a um outro mundo, de um universo paralelo, e esse mundo a gente nem sabe como funciona direito. A gente nem sabe se os Digimons vivem da mesma maneira lá, se todos os Digimons que a gente conhece vivem lá. Tudo que a gente sabe é que os deuses do Olimpo mandam lá, comandam lá e cuidam daquele lugar.
E o Apolomon, como um deus olimpiano muito orgulhoso de seu poder, eu gosto de chamar ele do leão do fogo, né, como eu disse. Ele é orgulhoso, ele é um cara que ele vai fazer as coisas à risca, provavelmente tudo que o Homeros e talvez até as coisas que o próprio Júpiter irmão manda ele fazer, ele vai querer fazer à risca, vai tratar tudo aquilo como a coisa certa a se fazer muitas vezes, né? Essa é a personalidade dele, que muitas vezes bate um pouco de frente com a personalidade que o próprio deus Apolo tinha. Porque o deus Apolo fazia algumas coisas por vingança, e essa não é uma coisa que eu vejo o Apolomon fazendo, mas pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que a personalidade dele seja bem diferente daquilo que eu imagino, né? Então, assim pessoal, isso é basicamente tudo que a gente sabe sobre ele, só encerrando com o fato de que, como eu disse anteriormente, ele e a Dianamon tem uma conexão muito forte, né? Então, Dianamon, pessoal, vai ser o próximo deus do Olimpo no próximo vídeo da semana que vem. E no vídeo da Dianamon a gente vai falar um pouco mais também sobre a conexão entre os dois. Até porque, como eu disse no início, os dois, na mitologia grega, eram irmãos gêmeos, né? O Apolo e a Diana. Então, deixo por aqui. Como eu disse, ele é um Digimon que eu amo, que eu sou apaixonado por ele. Digimons leões são maravilhosos. E, assim, espero que vocês tenham gostado de todas essas informações. Espero que tenha iluminado vocês um pouco mais sobre esse Digimon. Então está aqui um dos Digimons leões que não morreu. Né, pessoal? Então, ele é muito poderoso, ele é incrível. Eu adoro ele até de aparência. E como um deus Digimon, ele é muito poderoso, muito até mais poderoso do que Digimons comuns. Adoro ele. E quero saber o que você pensa dele, certo? Então, por favor, escreva aí nos comentários o que você achou dele depois de ter assistido todo esse vídeo. Se você tem dúvidas, se você tem mais detalhes, se você tem curiosidades, etc, etc, que seja, deixa aí nos comentários. Eu e os outros inscritos do canal vamos adorar estar lendo seus comentários e responder se acharmos devido. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo da nossa nova série dos Deuses do Olimpo. Espero que vocês estejam já gostando. E se você tiver ou não, deixa um like ou um dislike nesse vídeo. Se você puder, se inscreva no canal se você for novo por aqui. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. E, por favor, compartilhe esse vídeo. Leve o link desse vídeo para pessoas que você achar que vão se interessar por esse assunto. E você também pode estar clicando no sininho aí. Através desse sininho você vai receber notificações de vídeos novos quando eles forem postados aqui no canal. Beleza, galera? Então, deixo aqui, como sempre, um abraço do Genai enorme, carinhosíssimo para cada um de vocês em particular. Vocês sabem que eu adoro todos vocês. Muito obrigado por estarem comigo em todos os vídeos. Então, até o próximo vídeo, Escolhidos. Fui. Tchau, tchau.